Fala galera, Papo Business na área. Vocês sabem, toda quinta-feira às 18 horas. Dessa vez eu tô com um grande amigo e cliente também, Fabrício do Grupo Rocha. Fabrício, toca aqui. Uhul. Beleza, meu amigo? Foi um prazer te ver. A gente também tem a presença do Maicon, que é filho do Fabrício. O Maicon também cuida de uma área importante lá na produção. Maicon. Prazer. Prazer aí estar com vocês. Gente, comecem a se apresentar. Se quiser, podem olhar para aquela câmera. E aí a gente começa o nosso bate-papo aqui numa boa. Show. Primeiro, te agradecer pela oportunidade, dizer que para mim é uma satisfação imensa estar aqui nesse Papo Business com alguém que para mim tem um conhecimento que imensurável, que no caso é você. Tá bem? Meu nome é Fabrício Rocha, eu sou CEO e diretor do Grupo Rocha, que tem pelo menos duas marcas geradoras de receita, que é a Cartonagem Rocha, a Siltec. Estamos lá atuando na área industrial e na área comercial desse grupo que só tem a crescer. É isso aí, Fabrício. E o Maicon? Eu sou o Maicon Rocha, sou filho do Fabrício, futuro sucessor dele, e agradecer você pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Isso aí. É uma surpresa agradável aí o Fabrício trazer você também para a gente bater um bom papo. Fabrício, conta um pouco da sua história, mas não vamos começar já pelo Grupo Rocha. O Grupo Rocha é a cereja do bolo. Vamos falar realmente quem é o Fabrício, né? Eu gosto mais de saber quem do que o quê. Bacana demais. Fabrício hoje é casado com a Kathleen Rocha, que está ali nos assistindo. Tem 5 filhos, e quando eu falo de 5 filhos, a galera... Assusta! 5 filhos, mas primeiro é o Maicon, né? O Maicon tem 24 anos, o Maicon é casado, trabalha conosco lá. E tem Inclusive a própria esposa trabalha lá também, né? A própria esposa, tá lá no... Empresa bem familiar. Bem familiar, tá lá no departamento pessoal, tá lá junto com o RH. Né? Tem a Lavínia, tem a Liza, aí eu crio pelo menos 2 crianças com a Kathleen, que é a Nicole e o Gabriel. Essa é a nossa família. 5 filhos. 5 filhos. Tenho 3 e já acho muito. Mas é muito, muito divertido e muito proveitoso, né? Enfim, Fabrício é filho de Maria de Lourdes. Maria de Lourdes era uma dona de casa, e filho de Antônio Rocha, que era um pedreiro. Então, de família muito humilde, família pobre, pobre. Minha mãe se casa com meu pai, me tem. Eu começo já a minha trajetória com um tanto de dificuldade, porque quando eu vinha nascer, eu não consegui sair dos hospitais, porque eu tinha uma enfermidade que o médico não conhecia, e não sabia por que eu tinha aquela doença. Então eu mamava, eu tomava algum medicamento e voltava, né? A ponto de o médico dizer assim, olha, não sabemos o que ele tem e pode ir embora porque ele vai morrer. E minha mãe contava que eu só tinha pele e osso, né? E que realmente quem olhava via que eu já estava morto. Milagrosamente, a gente acredita em Deus, a gente é cristão, então Deus usa alguém para dizer assim para minha mãe: vai ao hospital porque o seu filho tem essa doença e o médico vai descobrir quando você for. O mesmo hospital? O mesmo hospital. E o mesmo médico? E o mesmo médico. A segunda história da minha mãe, né? E eu tive lá e ele descobre onde era o problema. Eu tinha na entrada do estômago uma bola, não sei se de carne, não sei do que tampava a entrada de alimento para o estômago. Nossa. E ele retornava. Então, minha barriga tem um corte de um lado a outro. Da época de bebê. Da época de bebê. Então, dali sobrevivi, tô aqui, né? E de lá para cá, minha trajetória é normal. Um menino que gostava de futebol, que andava com os pés russos na rua, um negrinho que andava com os pés russos, vivia na rua soltando pipa, peão, bolinha, enfim. Aos 10 anos de idade, uma notícia trágica. Meu pai acabara de falecer, então eu tinha 10 anos, meu pai tinha 37 anos. Bem jovem. Bem jovem, tinha 37. Ele faleceu,
Mas ele era... Mas foi algum acidente, alguma coisa? Não. Meu pai, ele sempre foi muito ajudador. Na região que a gente morava, era uma região de muita enchente. Então, meu pai ajudava, passava a noite ajudando os vizinhos ali, os moradores, que eram, na maioria, eram os nossos parentes, a levantar móveis, esse tipo de coisa. Passava a noite com os nossos móveis dentro da água e ele ajudando a levantar os móveis dos vizinhos, dos parentes. E ele contraiu uma lectospirose. E por estar muito exposto à umidade, com pneumonia. E deu pneumonia passada, com a lectospirose, ele veio a falecer. Ele adoeceu na quinta-feira e no sábado morreu. Caramba. Foi muito rápido. Meu pai tinha um problema, segundo a minha mãe. Não deixava a minha mãe trabalhar. Então, a minha mãe não aprendeu a trazer renda, receita para dentro de casa. Você era filho único, Fabrício? Não, tenho duas irmãs, né? Além de mim, tenho duas irmãs, do mesmo pai e da mesma mãe, mas também tenho um irmão, chamado Edmar Rocha, que é filho do meu pai, que a gente foi tudo ali criado junto, né? A Fabiola, que é depois de mim, e a Fabrine, depois da Fabiola. Então, Fiz uma pergunta que era meio óbvia, né? Porque eu conheço as suas irmãs. Não, quem tá ouvindo não conhece, né? Quem tá ouvindo não conhece. Mas, por exemplo, eu não conhecia esse outro irmão. Esse outro irmão, é mais velho, né? É o irmão mais velho. Então, no início a gente passou bastante dificuldade, né? Porque minha mãe não conseguia trazer receita, dependeu de ajuda dos outros até para comer. Então, um dia, minha mãe, embora não tinha vivência em empregos e nada, mas ela sempre foi muito determinada, obedecia a decisão do meu pai e ali continuava. Um dia, a gente recebeu uma cesta básica de uma ajuda de uma igreja e a cesta básica, o macarrão estava com bicho, o feijão estava com bicho. Aí ela juntou assim, eu, minha irmã, minha outra irmã ali em volta daquela cesta. Aí ela falou bem assim... Essa é a última vez, é a primeira e última vez que vocês vão depender da ajuda dos outros. Nós seremos sempre juntos, mas eu não vou deixar vocês passar por isso. E ela olhou para dentro e falou isso. Depois que ela falou isso, primeiro emprego dela, ela foi para uma padaria trabalhar em troca de comida. Então ela me levava para lá para tomar café e trazia depois os pães para dentro de casa, para as minhas outras irmãs e para ela, para a gente poder se alimentar. E recebia em alimento, né? Salvo que o seu patrão ali, ele ajudava em alguma coisa financeira também, né? Mas recebia ali em alimento e assim foi. Depois começou a lavar roupa para fora, começou a fazer outras coisas e depois conseguiu fazer alguns cursos, que ela começou a fazer bonecas para fora, começou a vender e assim a nossa vida foi. Ela conseguiu outros empregos e a gente saiu daquela fase mais complexa e mais difícil. A dificuldade continuou, mas passar necessidade mesmo, a gente nunca passou a esse nível. Por quê? Ela teve um dia que tomou uma decisão. E ela lutou muito, saía 4 da manhã, chegava às 11 horas da noite, mas alimento ela não deixou mais faltar. Bem, vivi com 11 anos de idade, arrumei um emprego, primeiro emprego, na mesma padaria que ela trabalhou. É chamado de Padaria Gabi, não existe mais hoje, mas era chamado de Padaria Gabi. Aos 11 anos de idade, eu fui aprender a fazer pão, aprender a fazer bolo. Fiquei ali, aprendi. O seu primeiro emprego com 11 anos já foi vamos dizer assim, a função principal da padaria, porque é o padeiro. Principal. Ajudava ali, fazia a tira, cortava, enrolava o pão, colocava nas bandejinhas. Lembro isso, claro, na minha mente. Hoje tem 42 anos de idade, mas eu lembro, claro, assim, de todas essas etapas assim, da minha vida. Fiquei lá um ano. Por uma negligência, talvez, do padeiro e por uma inocência minha, o padeiro arromba a porta de noite da padaria para pegar fermento que não tinha faltado, mas ele pega uma baré e pega uns outros pães diferentes para poder comer. Eu como junto, né, pela inocência, 11 anos de idade.
E aí foi minha primeira demissão. Foi minha primeira demissão, porque no dia seguinte, obviamente, a porta estava arrombada, o patrão descobre. Aí eu lembro, assim, eu sentado na escada de casa, minha mãe ouvindo o patrão, e ele dizendo, olha, o seu filho não roubou, mas ele compactuou lá e tal. Mas eu tinha 11 anos de idade, né? Enfim, e aí eu fui demitido. Depois passou-se 2 anos, aí eu entro numa verdadeira empresa, né? Dos meus tios, e entro lá, e lá eu fico 17 anos. 17 anos nessa empresa. Enquanto eu estava lá, aí veio o meu primeiro negócio. E por que eu resolvi ter o primeiro negócio? Aí a gente entra um pouquinho em papo business, né? Resolvi ter o primeiro negócio. Minha mãe sempre quis que eu estudasse, mas eu nunca gostei de estudar. Sério, Fabrício? Nunca. Odiava ler, odiava ir para a escola, eu nunca gostei. Fazia bagunça, fazia parte da equipe do fundão. Do fundão. E só que a forma que ela usava para poder me ameaçar era 2. Uma, ela dizia que eu tinha que aprender a fazer conta. Você tem que fazer conta. Você tem que aprender a ler e contar. Uhum. Isso aí já vai te garantir. Aí ela dizia-me assim, olha, vem para cá, senta aqui na mesa. E colocava uma correia, o cinto do lado. Aí ela pegava a tabuada antiga, né, que vinha lá, e ela começava a tomar a tabuada. E ela dizia assim, cada resposta errada, uma correada. Era a frase dela. Cada resposta errada, uma correada. Nessa época não tinha mimimi, né? Não tinha. Porque o mimimi de hoje... Acabou, não tinha. E não tinha, era aquilo. Então eu apanhei muito. Eu apanhei. Também levava cascudo da minha mãe também, quando eu errava a lição de casa. Nossa, eu assim, agradeço a cada correada que eu levei, né? Mas eu apanhei muito, mas não tinha jeito de fazer eu gostar da escola. Aí ela usou uma outra estratégia, e ela tinha um senhorzinho muito humilde que passava empurrando um carrinho. Lá de peixe, vendendo peixe na rua, e ele tinha os pés envoltos com sacola. E aí, assim, ela dizia bem assim, ó, tá vendo? Se você não estudar, você vai empurrar o carrinho do velho do pé de sacola, que eu tinha maior medo. Quando criança, minhas irmãs, as minhas primas na rua, quando ele apontava, aquele senhor apontava, chamado Seu Francisco, os meninos maiores gritavam, olha o velho do pé de sacola que pega a gente. Cara, saía todo mundo correndo, e ela usava aquela imagem para me obrigar a estudar. Aí eu comecei a pensar, eu falava assim, eu não gosto de estudar. Isso eu tinha 13 anos, 12 anos, e eu falava, eu não gosto de estudar. O que eu tenho que fazer para poder eu enriquecer, eu ganhar dinheiro, de fato, sem eu precisar estudar? Na minha cabeça, aos 12 anos de idade, vinha assim, eu tenho que ser político, ou eu tenho que ser empresário, ou político ou empresário, que eu vejo que empresário não estuda, mas ganha dinheiro. 12 anos. Eu vejo que político não estuda. Também não estuda, mas ganha dinheiro. Aí tinha aquela crença, e eu não posso generalizar a política, claro. E lá com 12 anos eu já tinha crença. Político é ladrão. Ladrão. Era isso que eles plantavam na nossa cabeça. Eu não posso generalizar, né? Então, político é ladrão. O principal deles é presidente, pô. Puxa vida, eu não quis falar nada. Essa parte eu acho que tem que cortar. A audiência é pequena, não tem problema. Então tá bom. Olha que um dia vai chegar grande, hein? Vai pegar esse vídeo pra lutar contra você. Mas vamos lá. Então, eu falava, político é ladrão. E ladrão eu não quero ser. Eu não quero ser ladrão. Então eu vou ser empresário. Empresário não precisa estudar. Começo a trabalhar, trabalho. Quando eu tinha aproximadamente 25 anos, eu monto a primeira empresa. Primeira empresa era uma lan house, a época da lan house. Você montou uma lan house? Montei uma lan house empresa. sem saber mexer com o computador.
Bem a tua cara. Bem a minha cara. Não sabia mexer com computador. Me juntei com outro rapaz que mexia com CorelDRAW no computador e tal, fazia umas gambiarra. E aí eu falei, vamos montar uma lan house e botar esses... Isso lá na região onde você morava? Sim, Nova Brasília, Cariacica. E vamos montar uma lan house. E aí a gente juntou o dinheiro e eu fui lá e comprei financiado, sempre tive o nome limpinho, comprei financiado 11 computadores. Montamos ali na lan house. Alugou um espaço? Alugamos um espaço, aí eu montei a lan house. A lan house chamava Point Web. Porra, chique, hein? Eu criei. Fez sucesso. Fizemos a logomarca e tal. E aí começou a fazer até corujão. Fechava a porta e os meninos jogando. É incrível que eu era o que dava manutenção nos computadores, né? Quando dava problema, a manutenção era tirar os 4 parafusos, passar um pano por dentro, fechar de novo, era a minha manutenção. Mas aí os meninos, quando dava algum problema no jogo, me chamavam para poder resolver. A forma que eu sabia resolver. Ligava e desligava. Aperta o dedo no botão, segura os segundos e aí ele desliga, depois aperta de novo e ele liga outra vez. E por coincidência, Rafael, dava certo. Não, o próprio Bill Gates falou, né? Na dúvida, reinicia. Nem sabia dessa. Se o cara que criou, pô, você vai discutir. Dava certo. Então ele dava certo. E aí reiniciava e funcionava. E eu toquei esse negócio 1 ano. Só que sem gestão nenhuma, sem olhar financeiro, gastava o dinheiro tudo com churrasco e tal, misturava o dinheiro todo, né? E na época ela dava cerca de 5 mil por mês, mas aquilo ali para nós, para mim, era muito dinheiro, né? Era muita grana. Você tinha quantos anos? Eu tinha 25 anos, mais ou menos. Para mim era muita grana, cara, tá dando muito dinheiro, esse negócio vai crescer. E eu já pensava em montar outra, ao ponto de olha o que aconteceu. Evoluiu a parte de lan house e aí o concorrente colocou uma com a cadeira muito top. Com aquelas cadeiras de jogos. Cadeiras game, né? Cadeiras game. Colocou a CPU com cores e tal. Colocou LED no negócio. E aí eu vi essa trágica história dos meus clientes passar na minha frente e ir pro concorrente. Eu olhar da esquina e eu ver que os meus clientes estavam lá na concorrência. Falei, que loucura, o que eu vou fazer agora com isso? Não tem jeito. E aí chegou o dia de eu entrar lá e não ter nenhum. Todo mundo estava lá. Aí eu falei, cara, não tem jeito. Anunciei na época no jornal, vendi ela por 17 mil reais. Consegui vender. Vendeu bem até, ainda né? vendia bem. Vendi essa empresa por 17 mil. De lá pra cá... Você ainda teve que dividir o dinheiro com o teu sócio. Teve que dividir. Ele ainda não me passou a perna, né? Porque aí... eu acabei pegando uma moto que ele tinha, que eu tinha comprado na verdade, a moto, mas não tinha pago, e o dinheiro que eu recebi pagou a moto, enfim, fizemos um bem bolado lá e eu saí com uma moto. De lá pra cá, aí montei outros negócios, né? Montei uma empresa chamada Interactive Service, que era uma terceirizada de mão de obra. Legal. Eu tive essa empresa, coloquei alguns funcionários em grandes empresas. Como você falou que tem pouca audiência, então coloquei na Coca-Cola. Os caras já estão abusando. Tinha 20 funcionários mais ou menos na Coca-Cola, lá em Cariacica. Pô, legal, em outras transportadoras eu tinha outras. Você teve então uma grande oportunidade de fazer essa empresa crescer. Tive. O que você fez de besteira de novo? Necessidade. A necessidade. Eu estava trabalhando. No primeiro negócio eu trabalhava. No segundo negócio eu trabalhava. Mas todo negócio, primeiro você tem que investir. Investir o que se você não tem? No muito você tem que investir seu tempo desenvolvendo lá. Então não tinha. Tinha um sócio também. Aí a primeira empresa transportadora que a gente tinha colocado atrasou o pagamento. Rafael, na porta da empresa que eu trabalhava, foi para lá os trabalhadores. Sentaram na calçada me esperando sair, porque eles não tinham recebido o pagamento. Aí eu pedi calma, eu vou pagar. Quando eu receber aqui, eu pago vocês. Mas não tem jeito, eles queriam naquele momento. Aí eu disse, tá, então tudo bem.
eu tinha o nome limpo, mais uma vez, fui até o Banestes e peguei um empréstimo direto lá, peguei um empréstimo, vim e fiz, acertei o pagamento deles. Mas aquilo ali para mim foi ofensivo, porque eu poderia perder o meu emprego. Então eu cheguei pro meu sócio e disse assim, cara, não quero, 3 meses, eu não quero, pode tocar o negócio. Bem, esse negócio existe até hoje, o negócio cresceu. Putz, grilo, Fabrício. Eu falo que eu quebrei 6 vezes, mas não é verdade que eu quebrei Você 6 desistiu do vezes. Eu negócio. desisti de algumas coisas, né? Ou vendi outras. Enfim, então esse negócio cresceu. Esse sócio meu hoje tem restaurantes, tem outras coisas. O cara cresceu, tá muito bem de situação. Mas mais um negócio que eu saí. De lá eu montei outras coisas. E a empresa que sim, marcou muito a minha história, dentre outras, foi a Capsmed. Capsmed era uma empresa o primeiro distribuidor de cápsula de medicamento do estado do Espírito Santo. Interessante. Existe até hoje, não? Não, essa não existe. Essa quebrou com 1 ano e 3 meses. essa de fato quebrou. E a Lan House, né? Não, a Lan House vendeu ainda. Ainda né? consegui vender. Ainda Essa consegui não. fazer um valuation dela. Essa de fato quebrou, né? Com 1 ano e 3 meses. Por quê que quebrou? Enfim, montei essa empresa. Da empresa que eu trabalhava, eu comecei eles fizeram uma negociação comigo, que era uma distribuidora de embalagem. Eu já tinha cápsula, eu falei, ponto, preciso de embalagem, que eu vou vender a embalagem e a cápsula. Legal. Então, eu comecei a comprar, fizeram um comodato, encheram o meu estoque lotado de embalagem e eu coloquei na saída da fábrica a minha empresa. Então, aqui era a fábrica, na saída dela era a minha empresa. Qual foi a estratégia? Cara, quem não conseguir comprar lá devido à quantidade, vai passar aqui e vai comprar comigo. Deu certo. Com certeza. E eu comecei a comprar. Já tinha demanda, pô? Já tinha demanda. Eu comecei a vender. Só que aonde estava o erro? O financeiro. Eu não tinha financeiro. Então, eu comecei a vender muito para a minha época, vender muito para os clientes que eram inadimplentes. Então, eles não conseguiam comprar na empresa. Tinha um motivo para eles estarem indo até você. O motivo é que, na verdade, eles não vendiam. Não vendiam. Cara, e aí... E você não tinha ainda o setor de análise de crédito? Não tinha nada disso. Eu tinha uma porta aberta, só um vão, mercadoria estocada e eu na porta. Putz, e eu lá na porta esperando o cliente. E aí você dava crédito, deixava afiado assim? Eu precisava vender, né? Então eu comecei... Tem mais sorte que juízo. Então eu comecei a vender para essa galera e era alguns que eu já conhecia, né? Da Embale mesmo, né? Já conhecia. Eu já falei o nome da empresa. Ficou 17 anos na empresa que não falou o nome. Agora eu falei. E aí eu comecei a vender. Aí começou com 30 mil, 40 mil, 50 mil, em 1 ano e pouco. Eu falei, caraca, que a primeira empresa era 3, 5 mil, agora 50 mil reais de venda. Eu comecei a ficar doido, pronto, eu vou ficar rico. E agora eu vou realizar meu sonho. Enfim. Aí, só que foi indo aí, começou a ter as inadimplências, né? Começou a ter inadimplência, eu não conseguia receber de um, não conseguia receber de outro. Aqui do estado do Espírito Santo, eu vendia cápsula para um monte de empresa, farmácias importantes que, se eu citar aqui, todo mundo conhece. Eu vendia de lá para grandes farmácias do estado do Espírito Santo. Essas pagavam em dia, né? Que pagavam, outras não. Outras Sim. não. Na época, ainda nota fiscal era tirada no carbono, o boleto também era feito no carbono. Nossa Senhora. Não, e pasme, né? Aqui foi, assim, o fracasso do empreendedorismo, né? Porque eu tinha um representante, que eu coloquei um representante na época, ele começou a fazer muita venda, né? A gente atingia mensalmente 100 mil reais, 120 mil reais de venda. Isso em que ano, mais ou menos, sobre isso? Acho que 2009. 2009. Quando ia vir uma marolinha. Aí. 2009. Só que olha a inocência, né? Não culpo ele, né? Eu acho que eu tenho que assumir a minha parcela de culpa, né? Quando vendia, fazia o boleto, levava o bloquinho do boleto com carbono, aí colocava assim, João,
sem CPF, sem CNPJ, sem João. Maria. Era assim que era o nome, nem o sobrenome tinha. Meu Deus. E eu aceitava esses boletos. Aí quando começou a vir inadimplência, eu falei, não, tem que protestar, nós vamos no cartório e vamos protestar. Cadê o CPF ou o CNPJ para protestar? Foi o que o cartório me perguntou. Cartório me perguntou isso. Aí o cara, como que eu vou processar o João? Aí começou... muita inocência, né? Aí começou a crescer a dívida. Cara, isso ficou sério, porque eu não consegui pagar o fornecedor, não consegui pagar a empresa que eu trabalhava, e na época eu tinha saído, porque eu falei, pronto, agora eu tenho que focar aqui. Pedi demissão, saí e fui trabalhar nesse negócio. E aí eu não conseguia mais pagar. Não conseguia pagar a empresa de cápsula, não conseguia pagar ninguém mais. Fiquei doido, não conseguia levar dinheiro para minha casa para poder comer, né? Ao ponto de eu falar, cara, não tem jeito, eu vou remodelar o negócio. Vou remodelar esse negócio aqui para eu pagar pelo menos o aluguel. O que eu fiz? Eu percebi que tinha uma escola entre a empresa que eu trabalhava e essa empresa que eu montei, tinha uma escola no meio, no bairro Mucuri. Aí eu falei, pronto, eu vou ter que migrar essa loja de embalagem, cápsula de medicamento, para uma loja de doces e balas e embalagem. Arrumei um balcão velho, coloquei um balcão velho com vidro na frente, fui na Casa do Chocolate, comprei bala, chips, bombom, coloquei lá na frente, comecei a vender para as crianças de escola. Comecei a vender, eu conseguia com aquilo ali... pelo menos era dinheiro vivo ali na hora, né? Dinheiro vivo. Salvar o aluguel para que eu conseguisse receber dos meus clientes. Eu tinha clientes de Minas Gerais. Inclusive, um deles, no mês passado, quis comprar caixa comigo. Eu falei, esse você não vai vender. Esse não... Porque ficou inadimplente. 31 mil. Nossa Senhora. Eu perdi 31 mil reais, né, com esse cliente. Enfim. É impressionante como o cara tá vivo até hoje e ainda querendo comprar, né? Querendo comprar. E do mesmo cara. E tipo, olha pra você e ainda não aconteceu nada, sumiu. Caducou, né? Antigamente falava que caducava, né? Deu 5 anos. Ele também caducou. Ele esqueceu. Ele esqueceu, né? Ó, aí foi esses 1 ano e 3 meses, mais ou menos, não teve jeito, eu baixei as portas, falei, cara, não teve jeito não, abaixa a porta. Aí perdi tudo e era irrecebível, eu não conseguiria receber. E nem conseguia pagar. O valor de quanto, mais ou menos? Olha, eu fiquei mais ou menos uns 100 mil, assim, de prejuízo. 100 mil de prejuízo. Fui a Minas Gerais, fazia campana na casa do cara e nada, não recebia nada. Não conseguia receber nada. E nem de outros também, sumiram os caras. Mas eu fiquei devendo a empresa que eu trabalhava 30 mil. Consegui ainda pegar o estoque, que eu não conseguia mais devolver. Aí fizeram o abatimento, 30 mil. Cara, 30 mil para quem não tinha dinheiro nem para comer. Como que eu fazia para pagar a dívida? Aí eu só sabia trabalhar naquilo que eu exercia nessa empresa. Eu falei assim, eu preciso voltar, eu não preciso receber. Na verdade, eu preciso pagar. E eu só tenho a minha mão de obra. Eu não tenho outra fonte de renda para poder pagar. E aí eu peguei, eles aceitaram, fizeram um acordo comigo. Na época ia me pagar R$3.500 e eu ia tirar mais ou menos R$1.500 para sobreviver. E pagava 2 mil da parcela da dívida para ir batendo. Cara, isso não foi o pior. Sabe qual foi o pior? Que a minha irmã Fabiola e sócia hoje do Grupo Rocha era o financeiro dessa empresa. Quem me cobrava? A Fabiola. E ela é muito boa de cobrar. Eu achei que já era batido no salário direto. Você só receberia 1.500. Não, porque o período de eu fechar e até eu retornar, todo dia pela manhã, Fabrício, você vai pagar quando? Cara, e ela separa. Não tem meu irmão. É Fabrício, quando é que você vai acertar? Sua dívida está aqui, está aumentando. E tal, e eu não tenho condição de pagar, e todo dia de manhã, cara, e ruim é porque a gente morou sempre no mesmo lugar, então eu recebia ligação de manhã. Você tinha acabado de dar bom dia pra ela em casa. Ela só esperava já me cobrar. Eu ia falar que ela esperava dar 15 minutos pra ela chegar na empresa e você na sua, pra ela te ligar e te cobrar. Estamos ao vivo, João?
Então, quer dizer... Mandou uma mensagem pra Fabiola. Fala pra ela olhar no meu Instagram. Então, aí, poxa, eu negociei e retornei. Retornei para fazer o desconto e comecei. Só que eu olhei para mim e falei assim, eu vou ficar aqui até quando eu acabar. Quando eu acabar isso aqui, eu não fico nem um dia mais. Nada contra a empresa, mas era a decisão que eu tinha tomado. A situação, né? A situação. Rafael, quando acabou, eu não quis ser demitido, eu pedi demissão. E aí eu fiquei assim, como que eu vou fazer para poder... Porque aí você votou de novo para estaca zero, né? Já tinha esse cara, que eu pagava a pensão dele, né? Nesse inteirinho, eu já tive um outro casamento, que eu já tinha a Lavínia, né? Já tinha a Lavínia para sustentar, né? Uhum. Já tinha a Lavínia para sustentar. Então eu ficava, se eu não pagar a pensão, tô preso. Né? Eu ainda tenho que levar comida pra Lavínia. Mas tipo, eu falei, tô nem aí. Tô nem aí. Eu não fico mais, eu não sei o que eu vou fazer. Eu só sabia pintar garrafa. Era só o que eu sabia fazer. Pronto. Ah, mas você aprendeu a pintar garrafa no processo? Lá na empresa, né? Esses 17 anos que você não era da área de venda, você era da área de produção. Você fazia o silk lá? Fazia silk. Então, na área de produção, eu cheguei, né? Entrei lá com 13 anos de idade, lavando a bunda dos cachorros, limpando, literalmente, limpando o quintal e fui evoluindo, fui aprendendo. Com 17 anos de menor, fui encarregado de 9 pessoas e fui crescendo. Depois tomei conta dos setores, eu já tinha 34 colaboradores. Então, eu cresci nessa empresa, né? Uhum. Nessa empresa eu cresci. Então, nesse processo aí, eu fui 2 anos vendedor. Tive uma promoção, cresci, promoção. 2 anos vendedor. Porque eu lembro da passagem como vendedor. Isso, 2 anos vendedor, eu saí de vendas e fui assumir essa Capsmed nesses 1 ano e 3 meses. Entendi. Então, saí de vendas. Agora eu retorno... E quando você retornou, não foi como vendedor? Produtiva. Na linha de produção, tu a mandar pessoas e tal. Então, retornei. Aí fiquei o período até acabar. Quando acabou, eu saí. É engraçado que a Embale, eu nem conheço, nem sei onde é. Não conheço ninguém lá da diretoria, nada disso. Mas a Embale fez parte do meu início aqui, de certa maneira. É porque meu primeiro cliente aqui no Espírito Santo, vamos dizer assim, foi a Unição Offshore. Uhum. A Unição Offshore estava no processo de valuation, de ser comprada por um grupo chamado BIS, que é lá de BH. E a BIS iria começar esse mesmo processo de valuation da Embale para eles comprarem a Embale. Mas aí acho que a negociação não foi para frente. Porque senão, tipo assim, ia ser meu segundo ou terceiro cliente como Nordcom, fazendo valuation para essa empresa adquirir a Embale. Aí então assim, a gente veio discutindo, isso foi em 2016, que eu iria iniciar o valuation da Embale, mas acabou que não aconteceu. Não aconteceu. A negociação não foi para frente. Ela teve esses processos, né, que ela queria vender, enfim. Então eu saí. Aí eu parei e falei, cara, o que eu tenho? Nada. Pedi demissão, só tinha dinheiro para comer e pagar pensão. Só que eu tinha. Depressivo, já saí depressivo. Eu saí depressivo, porque eu não tinha, já tinha quebrado alguns negócios, né? Não tinha mais, o que eu vou fazer? A Embale mandava no mercado, né? Então não tinha outra empresa que tinha o processo que eu fazia. Um amigo depois se tornou sócio numa outra empresa que eu adquiri, que ele falou assim, cara, eu não quero mais trabalhar na onde eu tô. Ele era da área do turismo, não quero mais. Vamos montar um negócio junto? Eu falei, o quê, cara? Eu tô com depressão aqui, enfim, vamos montar um negócio junto? Aí ele falou, o que você fazia? Eu falei, eu faço isso aqui. Aí ele, cara, vamos tentar fazer isso pra alguém. Eu falei, cara, ninguém faz, a Embale manda no mercado, ninguém faz isso, né? Não, mas vamos tentar. Eu tinha um gerente na Embale, chama Edivan, e o Edivan pintava as tampinhas aqui, tinha uma maquininha. Coincidência ou não, ele me fez a proposta, esse amigo meu, e o Edivan falou bem assim, Fabrício, você tá parado? Compra essa maquininha minha de pintar tampinha. Aí eu falei, quanto que é? 7 mil. Aí eu falei assim, ó, apareceu o meu gerente lá e ele quer vender essa maquininha de pintar tampinha. Eu sei pintar esse trem.
Aí ele pegou e falou assim, eu só tenho uma moto, uma Bros amarela. Custa 7 mil, vê se ele pega. O Divan pegou e eu comprei aquela maquininha. Eu tinha uma funcionária... Então o investidor foi o seu amigo. Foi, assim, entregou a moto dele lá, né? Você de novo entrar com o teu conhecimento. Conhecimento mais uma vez. Mão de obra. Aí eu peguei e levei essa maquininha, uma maquininha pequenininha assim, levei ela para uma garagem de uma ex-funcionária minha, né? De uma ex-funcionária minha. Ela colocou lá, Fabrício, fica aí, vai trabalhando aí, paga energia e tal, me ajudou. A Sônia. E ela me ajudou na época ali. Aí eu comecei com qual cliente? Com a Embale. Eu fui lá na Embale, ofereci o serviço para a própria Embale e a Embale começou a pegar alguns clientes maiores de pintura e de tampa e eu comecei a fazer e comecei a ganhar um dinheiro com aquilo. Com aquilo ainda eu consegui juntar o dinheiro e uma oportunidade de uma máquina de serigrafia, que era o processo que eu fazia em São Paulo. Eu peguei e juntamos o dinheiro, eu e esse sócio, compramos 2 máquinas de São Paulo. Fui para São Paulo pela primeira vez, voei pela primeira vez, consegui chegar no destino, comprei essas 2 máquinas, trouxe, coloquei essas 2 máquinas lá. Eu falei, cara, agora é o desafio, a máquina tá aqui. Quem vai nos comprar se eles compram da Embale lá? Aí alguns que como eu era vendedor, tinha bom relacionamento, era vendedor no Espírito Santo, então eu conhecia todo mundo. Aí eles falavam assim, não, cara, eu vou te ajudar. Eu compro a garrafa lá e eu pago a tua pintura. Eu peço eles para bater ali, eu venho cá e retiro. Cara, tive muitos clientes que fizeram isso. Um cliente que me ajudou muito, chama Água de Coco Triunfo, Paulo Henrique. Hoje está nos Estados Unidos, mas a família dele é aqui, de Linhares aqui. Água de Coco... chegou a ser grande essa empresa, né? Muito grande, muito grande. Esse cara me ajudou até eu desfazer dessa... Porque eu tô começando a empresa, ela cresce daqui a pouco e eu desfaço dela mais à frente. Esse cara me ajudou, cara. Esse cara tirou para poder me apoiar. O custo dele aumentar era maior, mas ele queria me ajudar. Aí eu comecei a produzir para esse cara, daqui a pouco o outro, que era amigo meu, veio também fazer a mesma coisa e colocava lá. E aí eu fechei uma negociação numa empresa aqui da Serra, tudo é amigo meu, vou falar o nome, que é a Plasvit. Você conhece? Cliente também. É sua cliente, né? Geraldinho. Cara, esse cara teve um cliente enorme, grande, e esse camarada, ele colocou, ele precisava da pintura, não tinha. E eu comecei até a terceirizar para ele. Aí ele falou, cara, tem um cliente aqui que vai levantar você. Um cliente de soda cáustica vai levantar você. Aí eu falei, então, tudo bem. Vamos começar a parceria. Não levei muita fé, né? Vamos começar a parceria. Aí um dia eu tô na minha casa, eu não tinha pedido nenhum. Quer que resume? Daqui a Depois pouco. você corta. Depois você vai cortando. Não tinha pedido nenhum. Aí ele ligou e falou, Fabrício, tem um caminhão lá na porta do seu negócio lá com o pedido desse meu cliente. Aí eu falei, tá bom, tô indo lá, vou receber o caminhão. Aí quando eu olho o caminhão, era aquele maior caminhão da Plasvit. Eu falei, não é possível, né? Deve estar lá na frente ou tem outras coisas lá. Aí o cara falou, aqui mas vai caber? Eu falei, cabe. Era uma garagem. Cabe. Tem certeza? Tem. Olha aqui. O motorista foi lá, abriu a porta do caminhão. O caminhão inteiro de mercadoria para pintar. Eu falei, Geraldinho, eu não consigo pintar isso. Não tem espaço nem para guardar. Isso é por semana. Eu falei, tá doido? Não, isso aí é por semana. E aí eu lembro de ter entupido o negócio, colocado do lado de fora. O marido da Sônia me ajudou, colocamos uma lona para cobrir e ele levou ainda o resto de mercadoria pra dentro de casa. De volta. E ali eu comecei. Minha mãe começou a trabalhar ali comigo. Minha irmã Fabrini começou a trabalhar ali comigo. E a gente começou a trabalhar. Rafael, eu pegava 5 da manhã e eu largava 1 da manhã para dar conta. 5 da manhã e largava 1 da manhã. Tinha dia que eu dormia cheio de tinta, pintado, não tomava banho. Eu não tomava banho. Fingia que dormia ali, né? E já tinha que acordar. De domingo a domingo. Me doei ali. Me doei muito. Mas eu sempre sem gestão financeira, porque eu não conhecia.
né? E aí um dia eu atrasei o pagamento da minha mãe. Eu conto isso não criticando a minha mãe. Eu conto isso com orgulho porque ela me fez crescer com aquilo. Eu usei aquilo como trampolim. E aí, lá do outro lado da máquina, era eu que pintava do outro lado da máquina, ela olhou e falou assim, cadê meu salário? Cara, não tenho, eu não recebi ainda. Por isso, ó, trabalhar para pobre é isso. É sempre um fracasso. Trabalhar para fracassado também é sempre fracasso. Cara, aquilo ali. Aí eu falei assim, você vai ver. Eu ainda vou transformar a sua vida. Eu falei comigo, né? Vou mudar a tua vida, vou mudar a sua história. Você vai ver, eu não vou me entristecer. E eu coloquei aquilo no meu coração. Essa empresa cresceu, delas virou 2 turnos, virou 13 funcionários, enfim, lá na frente. Aquele livro que tá lá, depois se você puder colocar, mudou a história da minha vida. Quem mexeu no meu queijo. Mudou a história da minha vida. Por quê? Porque o Geraldinho perdeu a venda desse cliente. E eu tirei todos os clientes que me ajudaram para eu focar no maior. Aí, o que aconteceu? Esse cara parou de comprar por um incentivo fiscal no Paraná, parou de comprar no Espírito Santo. Eu fiquei zerado, com 13 funcionários, sem ninguém. Número 13, né? Sem ninguém eu fiquei lá. E aí, precisei demitir todo mundo. Fiquei 2 meses olhando para o meu sócio, olhando para um funcionário de menor, que ele não tinha nada para fazer, então ele ficava lá olhando para nossa cara. 2 meses que nós ficamos um olhando para a cara do outro. E quem me ajudava era uma moça chamada Stephanie. Balneário de Carapebus, era essa empresa, esse galpão. A Stephanie, ela pegava e levava a minha comida, porque eu não tinha dinheiro nem para comer. Ela pegava o pratinho e ela, aqui, Fabrício, levava a minha comida, a gente comia lá. Cara, 2 meses depois, sem nada, eu vendi a máquina automática que eu tinha comprado, 50 mil reais na época. E aí eu falei bem assim, eu tenho, que é o que esse livro ensina, quem mexeu no meu queijo. Ele ensina ou você reclama e para, ou você toma uma atitude e age. Mas pelo menos aquela ideia sua de que não gostava de ler, de estudar e tal, pelo menos esse livro você leu. Li. Toma atitude e age. Aí eu agi, falei, vou procurar de novo os meus amigos. Comecei a procurar, daí eu encontrei Jacley Maifredo. Tava demorando pra botar ele na mesa? Jacley Maifredo, né? Que faz essas embalagens de PET e ele não tinha silk. Então ele começou a fazer o silk comigo e com a água de coco Triunfo, e eu comecei a dar uma outra proporção, tirei essa empresa daí, voltei para Cariacica, num galpão maior, e comecei a trabalhar, tô chegando na cartonagem. Essa empresa durou 6 anos. 6 anos dessa empresa, com muita dificuldade, né? Eu sempre que digo, honro muito o sócio que eu tinha, né? Que foi quem começou. Eu tirava R$800, abaixo do salário mínimo, ele também tirava R$800, mais ou menos. E eu pagava 200 de pensão desse menino, 200 de pensão, sobrava 600. Os 600 era assim que a gente gastava. Eu pagava o primeiro talão de energia de 4 em 4 meses. Acumulava 4, eu pagava o primeiro. No nome da minha mãe. Você imagina o quanto ela falava. Não dá pra contar. É fracassado mesmo. Nem o talão de energia consegue pagar de água. Para com isso, Fábio. Para de tentar essas coisas. Vai arrumar um emprego. Era o que ela falava, né? E aí, a gente ia com 2 carrinhos no supermercado. O supermercado ia com 2. Ele pegava o biscoito Maria pra ele, pegava um pra mim. Pegava o de sal, pegava o de doce, pegava o feijão, pegava o arroz, e a gente fazia as compras juntos. E ia embora. Era assim que a gente fazia, sem carne, só com a linguicinha, enfim. Era assim que a gente vivia. Essa empresa durou 6 anos, eu conheci Jacley. Jacley um dia disse pra mim, Fabrício, vem aqui, tem uma proposta pra você. Peguei uma motinha, uma YBR velha, farolzinho capenga, fui pra lá. Ele falou, tem uma proposta pra você. Eu quero fundar uma fábrica de caixa de papelão aqui no estado. E eu te escolhi pra você fundar essa empresa pra mim. Cara, eu não tenho capacidade.
Você tem. Você tem mais capacidade do que você imagina. Cara, eu já quebrei várias vezes. Não, então você tem experiência. Ah, então tá bom. Eu vou aceitar. Enfim, passou o tempo, alguns meses, 6 meses depois, eu estudei esse negócio. Eu acabei tendo que vender a empresa. Vendi a minha parte da empresa, porque a empresa já não tinha mais resultado, tinha entrado numa dívida. Essa empresa chamava Centrisilk. Logo após, ela virou Vixpac. Vixpac. Por que Vixpac? Era embalagem plástica. Eu comecei a produzir isso aqui também. Mas eu entrei numa dívida, a dívida de 10 mil. E eu não tinha condição de pagar 10 mil reais. Eu vendi a empresa, uma parte pro Jaclay e fui fundar essa empresa. A máquina do Silk do Jaclay era essa máquina, né? As máquinas que estão no Jaclay, Maifredo, eram as 2 máquinas que eu comprei quando saí lá. O túnel, tudo que tá lá, mais ou menos, era da minha empresa. Que tá ali no setor de Silk. Porque mais tarde esse meu sócio vendeu também para ele e aí o Jaclay desfez aquele negócio e colocou lá na fábrica dele. Daí surgiu a Cartonagem Rocha. Cartonagem Rocha é a empresa fabricante de embalagem, solução em papelão ondulado, em sociedade com Jaclay Maifredo, em sociedade com o Agostinho. O Agostinho já entrou nessa primeira fase também? Entrou, o filho dele que tinha um nome no CNPJ, mas era ele que era a pessoa principal ali. Eu, mais uma vez, sem dinheiro nenhum, entrei com a mão de obra. Entrei com trabalho. Pedi a minha irmã Fabiola, nessa época trabalhava no banco. Que é doida também, que é louca, pra tomar essa decisão. Mas ela já tava ali meio desgostosa e tal. Eu falei, cara, acredita em mim mais uma vez só. Só uma vez acredita em mim. O Jaclay falou assim, Fabrício, esse negócio é um negócio que dentro de alguns anos chega a 600 mil reais. 600 mil reais. Eu falei, eu tô mal administrando 12 mil. Como que eu vou administrar 600? Aí eu falei, Fabiola, eu preciso de você. Eu não sei administrar. E hoje é mais que o dobro disso. Muito mais. Passa dos milhões, né? Então, Fabiola, tá aqui. Me ajuda a administrar isso. Aí ela, do nada, eu nem contava com aquilo. Ela saiu, pediu demissão de anos do banco. E aí foi lá e a gente foi fundar esse negócio. Fundamos esse negócio, quase um ano depois, meses depois, o Agostinho sai da sociedade, ficou eu e o Jaclay. E o Jaque. Um ano depois, o Jaque decide que ele não quer mais. Não quero mais. Tentou vender, não conseguiu e falou, Fabrício, eu quero passar para você. Eu falei, não, cara, quero passar para você. Cara, não tenho dinheiro. Ele me pagava de salário 2 mil reais. Me pagava de salário. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, mas eu quero te vender. Eu falei, cara, eu não consigo. Se ele é empresário e tá querendo pular fora, eu vou ficar no meio desse negócio, não vai dar. Fabiola, nós vamos ter que arrumar um emprego. Tal. Mas aí, a gente sempre diz que essa empresa nasceu no céu e opera na terra, né? Num grande dia, alguém disse assim para mim, usada por Deus, essa empresa eu tô te dando, eu tô abrindo essa porta para você. As dívidas dessa empresa você vai pagar e vai sobrar dinheiro no caixa, você nem vai saber quem é que pagou a dívida. É sua empresa, eu tô te dando. Aí eu fiz um voto com Deus, eu falei, Senhor, se essa empresa for minha, e na época tinha sido quase R$500 mil de investimento, eu não tinha nem R$1, eu ganhava 2 mil. Eu vou fazer umas condições aqui e o Jaclay vai aprovar nas condições que eu fizer. Fabiola, quanto que a gente consegue pagar dessa empresa? Vamos tirar do nosso salário, do nosso almoço. Eu passei o meu salário para R$1.000, eu ganhava 2, o da Fabiola para 1.000 e a gente pegou 2 mil. Agora, vamos tirar os R$600 de almoço que a gente gasta no restaurante, a gente virou 2.600. E agora a gente diminui aqui, então deu 3 mil, 3.400, quase 4 mil reais. Cara, isso aqui é o que a gente vai ofertar pro Jaclay. E pagar isso a perder de vista. Jaclay, assim, né, respeitando ele, tinha um monte de crença. Eu até quero, mas eu tenho que comprar nessas condições. Jaclay nem leu direito e assinou. É sua empresa. Cara, ele colocou quase R$500 mil na minha mão e eu sem nada. É sua empresa. Ali a gente batalhou.
Cartonagem Rocha, hoje ela tem 7, vai para 8 anos. A gente cresceu, primeiro faturamento do mês foi R$11 mil. Hoje a gente passa de R$1 milhão mês, né? R$1 milhão mês. 2 anos atrás... Passa fácil, né, Fabrício? Passa Você tá fácil. sendo humilde. 2 anos atrás, a gente comprou uma empresa que foi desabastecida no mercado. Uma empresa de 20 anos de existência, Siltec. Aí formamos o grupo. E agora a gente está em expectativas de ampliar cada vez mais esse grupo aí, crescer. Onde a gente está hoje, prosperou minha vida, prosperou a vida do meu filho, prosperou... A vida da sua mãe? A vida da minha mãe não, porque minha mãe morreu. A minha mãe morre. A minha mãe morreu alguns anos atrás, mas ela viu um emblemazinho num carro Clio que eu tinha... Lá Cartonagem Rocha, ela chegou a ver, porque eu tirei Maifredo e entrou o Rocha. Aí o Rocha era o nome dela, era o nome do meu pai, era o meu nome. Então ela chegou a ver assim, e eu falava assim: olha, minha mãe tinha 2 sonhos. Qual era o sonho da minha mãe? Voar de avião e construir uma hidromassagem lá. Na casa dela. Não deu tempo, Rafael. Eu tenho dinheiro hoje para realizar o sonho dela fácil. Mas não deu tempo de realizar os 2 maiores sonhos Mas que ela viu que você estava no caminho quando viu no Clio Cartonagem Rocha. Exatamente. Ela viu que eu estava no caminho, né? E a Fabíola também. Hoje ela teria uma outra visão daquele fracassado lá atrás, né? A empresa começou Até porque a família toda hoje sobrevive graças a essa sua história toda aí, né? Toda essa história, né? Tá a Fabíola, tá a Fabrini, tá os seus filhos. Tá a Nora. Maico, tá os cunhados também ali, indiretamente. Os genros. Então, hoje, o Agostinho retorna depois, na compra o Agostinho retorna, e isso também eu devo muito a ele, né? O acesso a crédito que ele tem, o nome dele, eu devo muito. A cartonagem hoje existe pelo Agostinho, primeiro por Deus, depois pelo Agostinho. A Fabíola, com conhecimento, a maestria que ela toca o negócio, deve-se a ela. Então a gente começou com 4 funcionários, sem nenhum cliente. A gente hoje está com 67 colaboradores. 67 colaboradores. Já estavam num complexo só, já tiramos, agora estamos num outro complexo. A Siltec está trabalhando separado. Agora a gente está separando também o sorvete, está indo para um outro ambiente. Então, começou com 4, tem 66 colaboradores. E agora já tá, as outras empresas já estão andando. Fora o investimento em máquinas. Fora o investimento. Só no último ano agora a gente comprou várias máquinas novas. Várias máquinas novas a gente comprou com redução de custos e uma série de coisas, ideia tua que a gente pode falar agora no próximo momento, né? Mas prosperou a vida de todos nós, da família, essa loucura, né? O Elon Musk, ele disse o seguinte, ele deu uma entrevista e ele falou que empreender é comer caco de vidro olhando para o abismo. Olha o que um dos caras mais ricos do mundo fala do empreendedorismo. E aí você diz, é fácil. Cara, não é fácil. É difícil. É fácil para quem tá do lado de fora, né? Para quem tá dentro. É difícil, né? Então, indo assim, no nosso papo business... Obviamente que empresas, elas têm as suas altas e ela tem também os baixos, né? Aí é que entra a Nordcom. A Nordcom ali pela pessoa do Rafael, que nos ajudou muito lá atrás, né? Entramos numa fase que a gente chama de vermelho, porque uma coisa é você administrar um pouco dinheiro, outra coisa é você administrar muito dinheiro, né? E para quem não tinha nada, quando você passa de R$1 milhão, caraca, é muita grana. É muita grana. Como que você administra isso? E sua responsabilidade aumenta em proporcional, né? Proporcional. Qualquer errinho na conta ali é um prejuízo muito grande. Muito grande. Impagável, às vezes. Muito grande, né? Então, aí você tem que começar... Aí quebra a minha tese de que empresário, lá atrás, com 12 anos, empresário não precisa estudar. Cara, é ler muito, é estudar muito, é estar constantemente atualizado e é saber,
conhecer de tudo, porque saber tudo não tem como saber, mas é conhecer tudo e conhecer as pessoas que fazem o que você não sabe fazer. Aí já que você citou o Elon Musk, né? Ele até comentou, né? Que não deve misturar inteligência com sabedoria. Com sabedoria. Né? Porque eu não estudei em Harvard, mas todo mundo que estudou em Harvard trabalha pra mim. Cara, olha o que o cara falou. É você saber quem faz e quem é melhor do que você naquela área. É a dica de hoje, naquela área. Mas você tem que estar em tudo, né? E eu entendi, caraca, eu preciso entender do RH, eu preciso entender de DP, agora nós estamos tendo que entender do jurídico, tendo que entender de contábil, tributário, fiscal. contábil, fiscal, tendo que entender de produção, tendo que entender de vendas, tendo que entender até de mercado. Sem dúvida. Porque senão daqui a pouco seu negócio foi, né? Então, aí que entra. Cara, a gente precisa de processos. A gente precisa de conhecer o número. A gente precisa de entender a parte produtiva, de entender que posição a gente está nesse vermelho. E é vermelho mesmo? Não é vermelho? Nossa empresa tem condição de crescer? Não tem? Notcom entra aí. Aí é que entra o Rafael. Entra o Rafael trabalhando na parte produtiva. Entendemos que olha, o gargalo está na produção. Vamos começar primeiro pelo gargalo? Vamos. Entendemos a parte produtiva. Ali fomos colocando os pingos nos is. Fomos colocando números, né, Maico? Indicadores. Os indicadores. Fala um pouco dos números lá da impressora. Deixa o Maico falar um pouquinho, porque vai acabar e nem falou nada. Era um grande desafio, né? Que você chegou na empresa, né? E aí dava segunda-feira, tava no domingo lá, caramba, daqui segunda-feira eu tenho que fazer o consultor tá lá cobrando os números. Sim. Sumário diretivo, né? Sim. E aí dava segunda-feira, fazia tudo corrido lá para poder apresentar, que de tarde, 3 horas da tarde, já tinha que estar lá apresentando. E aí era um grande desafio mesmo. Mas aí, com o tempo passando, os dias passando, a gente foi vendo que foi dando resultado mesmo o trabalho que você foi fazendo lá na empresa pra gente. Os indicadores é importante, né? Como é que você vai buscar algo se você nem sabe o que é? Não, você não tem sabe que ter meta, né? Tem que ter números, né? E aí a gente começou a colocar indicadores, né? Começamos a questão do fluxo de caixa, DRE, né? Entender isso, né? Entender o DRE, entender o fluxo de caixa, entender uma coisa que eu vejo que poucos empresários entendem e dão importância. O que é EBITDA? Ou Lagida? O EBIT? O que é isso? Então, aí eu falei, Rafael, um dia eu falei assim, Rafael, pelo amor de Deus, manda um treinamento aqui pra mim, manda um curso aqui pra mim, que eu vou estudar esse negócio, né? Eu vou estudar isso. Então, margem de contribuição, então, aí você vai conhecendo os números e sabendo aonde é que você tá, cara. E fiquei muito feliz quando você falou que você leu a minha apostila inteira. Toda a apostila, Rafael. Eu estudei a apostila, aí você entende, você sabe, cara, eu tô aqui. E aí, quando você entende, você tem os números, você fala, aqui eu tenho que mexer, aqui eu tenho que ir, aqui... E por isso a gente tomou várias decisões, né? Vocês tomaram várias decisões, como você estava dizendo agora, de sair... De tirar o setor e ir para uma outra unidade fabril, dividir a equipe, Isso. Ou seja, vários investimentos em máquinas. Tudo foi baseado em quê? Em número, né? Não foi no achismo, né? Não. Então a gente começou a analisar número, começou a analisar indicadores e começar a tomar decisão, né? Tomar decisão. Porque até então era só no feeling, era só na experiência, né, de vocês. Que aí um período grande que você passou lá, né, que foi agora no ano passado, início desse ano. Foi basicamente eu fiquei um ano certinho, né? De fevereiro a fevereiro. Fevereiro a fevereiro. Então, a gente fez quase 2 milhões de reais de investimento. Fizemos de investimento, colocamos lá para reduzir mais o custo, né? E aumentar a produtividade. A gente vendia e continua ainda vendendo mais que a capacidade produtiva, mas agora enxergando o número. Agora lá os funcionários... Cadê a meta que ainda não chegou? Olha, tá faltando. A meta é diária, toda hora a gente olha, né? Olha, entra no computador, hoje nós vamos fazer tantos 1000 quilos, aí vê se bateu. Então, não só o conhecimento do número, mas a implantação de uma cultura. Sim, a cultura, né? A implantação... Hoje todo mundo entende a meta como uma coisa boa, né? Isso. Não é uma cobrança, simplesmente. Não é uma cobrança.
né? Então você implantou uma cultura, né? Implantou uma cultura. E assim, essa passagem da Nordcom ali foi fundamental para isso. E hoje a gente está... saímos da onda que a gente estava indo, enxergamos, saímos de lá, a empresa não estava dando um resultado tão positivo, começou a dar um resultado positivo, a gente começou a entender, até olhando o EBITDA, fazendo meta para cima do EBITDA, porque tem que elevar o EBITDA, enfim, acho que foi assim, tenho certeza, de total importância a Nordcom ter ido lá. Foi o nosso primeiro consultor, de fato, que esteve, né? E meteu a mão na massa, desceu na produção, ajudou a colocar, ajudou no treinamento, tomou conta. Para mim, assim, o maior aprendizado enquanto empresário foi a leitura do sumário diretivo. Né? Porque ali a cobrança que você fazia, e você fazia uma cobrança não como um consultor, fazia uma cobrança como o dono da empresa. Sim. Parecia que você era o dono da empresa. Por que você não alcançou aqui? Qual foi o problema? Olha, e envolvendo, aí eu via que os líderes ficavam assim, o negócio... Vou responder para quem? Para ele ou para ele? Né? Para ele ou para ele? Né? Então, assim, eu continuei esse mesmo ritmo, e então a gente tem a mesma pegada de cobrança, não aceita, e enfim... a sua passagem lá. Foi muito a primeira, né? A primeira, deixa a empresa crescer mais um pouco. Quando passar agora de alguns milhões, me chama de novo para dar aquela refinada. E tem que ser assim, né? Tem que ser. É sempre importante ter. Até porque te ajuda a pensar diferente. Te ajuda a pensar. E de novo, né? Conforme vai crescendo, os investimentos vão sendo maiores, a responsabilidade vai aumentando. Não custa nada alguém que você confia te dar uma opinião, né? Exatamente. E discutir com você os números, né? Exatamente. O importante, até para fazer assim, uma dica, né? Para fazer funcionar o seu trabalho, as ferramentas que você aplica, primeiro, dar liberdade para o consultor fazer, né? No caso, a Nordcom fazer. E a outra coisa, de fato, implantar. Sim. De fato. Porque dói. Porque te tira da zona de conforto. Te tira de lá. E aí você começa a ter que responder a alguém, você começa a ter que entregar para alguém. E isso não é legal, né? Na nossa cabeça é chato. Mas é isso que vai fazer você crescer. É isso que vai te levar. O meu cliente lá de Venda Nova, lá da Mascarelli, eu lembro até hoje, e não é a primeira vez que eu escuto isso, né? Depois disso, eu escutei isso várias vezes. Mas ele me disse uma frase, uma vez a gente estava lá na indústria 10 da noite, que eu dormia lá em Venda Nova na época, em 2018. Aí ele olhou pra mim assim e falou, cara, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. E pior, tô te pagando pra isso. E aí eu falei, pior que é verdade, né? E é uma realidade, cara. Principalmente no início. A pessoa, se que ela quiser fazer a empresa mudar, vai ter que trabalhar, né? A coisa não acontece por osmose, né? Exatamente. Mudanças precisa se movimentar para acontecer, né? Isso aí. Valeu cada investimento, Rafael. Eu que agradeço aí a confiança, a amizade e mais um case de sucesso, né? Posso dizer que o Grupo Rocha cresceu no momento que eu estive lá também. Cresceu. Crescemos bastante. E o mais importante, eu vi pessoas, né? O Michael é um deles, mas a própria Fabiola, a Fabrini, que hoje está tomando conta de uma empresa. Uma nova unidade de vocês, né? Um Parque Fabril separado. E o próprio Lucas, a própria Andréia, que hoje... continua sendo minha cliente, só que de uma outra empresa, que é a Isocil, né? Foi vista por alguém de fora, né? Que enxergou e foi para uma outra área. Eu até brinquei, né? Assim que eu encontrei a Andréia lá, no meu primeiro dia lá, eu olhei e falei assim, você deve estar com raiva, né? Porque pegava no seu pé lá, agora eu vou pegar no seu pé aqui. Aí, pô, foi legal a resposta dela. Vou até depois mandar o link para ela. Que ela falou, não, Rafael, eu queria que em todas as empresas que eu passasse, você também passasse, né? Então isso é legal, né? Porque a gente acha que às vezes a gente incomoda, né? Enche o saco e tal, pega no pé. E aí, mas quando a pessoa entende que na verdade é pro melhor, né? De todos. Eu tenho uma frase que eu digo assim, o que não me desafia não me faz crescer. Você desafia para o crescimento. E assim, uma das virtudes que você tem muito, eu queria deixar isso registrado,
você não tem inveja do crescimento dos outros. Sem dúvida. Isso aí eu queria deixar registrado. Você programa o crescimento de alguém e a retirada financeira do patrão, mas você não inveja isso. Você faz isso com uma transparência muito grande, com a verdade absoluta. Isso eu quero deixar registrado aqui para você. Não, eu acho que a minha meta de vida é isso, é ver os empresários ficarem ricos. Isso. eu coloquei isso como na mente, né? Meu case de sucesso é deixar a empresa crescer, fazer a empresa crescer e o empresário crescer, né? O empresário ganhar cada vez mais. Meu amigo, como é que estamos aí? Já deu nosso tempo, né? Fabrício, vou agradecer ali, vou me despedir ali, mas muito obrigado. Felizmente o Michael acabou nem falando muito, né, Michael? Falei pouco. Mas você já veio, aprendeu, já veio preparado para isso. É o primeiro podcast. Deixar ele assumir mais umas áreas lá no Grupo Rocha, pegar mais bagagem. Aí eu prometo que você vai vir sozinho da próxima vez. Seu pai vai ficar ali olhando. Só olhando, só. Ouvindo. Não, mas foi legal, né? Foi tranquilo, foi o primeiro podcast também. É assim mesmo. Fabrício, de novo, tá? De coração, obrigado pela presença, pelas palavras. Eu já sabia da sua história de vida, né? Do seu empreendedorismo. Não nesses detalhes, né? Muitas coisas aí realmente para mim foi bastante novo. Mas assim, eu vejo você como um baita exemplo, né? E realmente um exemplo de vida, um exemplo de pessoa, um exemplo de homem e de empresário. Obrigado. Tá? Então, já que teve um elogio para cá, teve um elogio para lá. Mas a gente sabe que é de coração mesmo. Pessoal, terminando aqui mais um Papo Business. Vocês sabem, toda quinta-feira às 18 horas. Não esqueça do Triplo C, que é compartilhar, curtir e comentar. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Fabrício, mais uma vez. Obrigado, irmão. cara. Muito obrigado. Obrigado, Miel. Michael, valeu pela presença. Podem se despedir ali, meus amigos. Pessoal, obrigado. Valeu, pessoal. Vai você primeiro, te dou as honras. Valeu, pessoal, obrigado. E é isso aí. Rafael, muito obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de expor, assim, de falar da minha vida, falar de empreendedorismo. Você, para mim, assim, quem ajuda o empreendedor, eu tiro o chapéu, porque o empreendedor precisa de ajuda. E você ajuda o empreendedor, você ajuda o empresário. Não é fácil, como eu falei, e outras pessoas falam, e realmente precisa disso. E esse espaço, Papo Business, é para isso. O cara conta a história, e quando escuta uma história como essa, de repente dá vontade do cara continuar. É um gás pro cara continuar, pro cara não parar. Dificuldade tem, no meio do caminho tem muita dificuldade, mas você vai vencendo cada barreira, vai vencendo e não pode desistir. Não tem jeito. Quando chegar lá na frente, vai olhar e vai estar num episódio desse aqui contando sua história e inspirando pessoas. Agradeço, pessoal. Agradeço você. Valeu, Fabrício. Agradeço aí os bastidores. Minha esposa também que tá comigo ali, sempre do meu lado. Agradeço meu filhão aqui, Maicon, meu orgulho. Agradeço. Manda um abraço pro Agostinho. Manda um abraço pro Agostinho, manda um abraço pra Fabiola, pra Fabrini, o Grupo Rocha. Receba meu abraço. Todo mundo aí, tá bom? Valeu, Fabrício, mais uma vez. Muito obrigado. Foi top. Valeu, Maicon. Valeu. Show!